Olá, tem muita gente se perguntando o porquê do Papa não estar condenando o comunismo. Essa, essa pergunta parece um tanto boba, mas no contexto do Brasil, por mais que seja incrível nós falarmos sobre isso, é uma discussão hoje séria, atual. As pessoas de fato discutem por que a igreja não está mais condenando o comunismo. E quando nós vemos alguns grupos, não só religiosos, mas alguns grupos também civis, que ficam batendo no comunismo, o que nós imaginamos de imediato? Um grupo de gente que começa a chutar um cachorro que já morreu. Quer dizer, combater o comunismo hoje é como chutar um cachorro que já morreu. A questão é por quê? Por que esses grupos eles encasquetaram com a história do comunismo? Se a gente pensa, por exemplo, no período da ditadura militar, na implantação da ditadura militar, 64, temos que lembrar que um dos argumentos usados para implantar o regime de exceção era exatamente a possibilidade do Brasil se tornar um país comunista. E por isso teve inclusive apoio de setores da Igreja Católica, que depois se percebeu como não só uma fantasia, mas uma invenção, ou seja, uma criação para justificar o golpe militar de 64. Ora, hoje nós vemos grupos que voltam a bater nesse argumento, repito, a nível civil e a nível religioso. Então, a nível civil, nós temos gente que está muito preocupada com a possibilidade do Brasil se tornar um país comunista. A nível religioso, nós temos gente que está cada vez mais batendo no Papa, nos bispos, na CNBB, porque todos eles são influenciados pelo comunismo, pelo pensamento comunista. E aí a grande questão é o que na verdade nós temos? Por que o Papa não está batendo no comunismo? Por um motivo muito simples, um único motivo. Porque o Papa tem os pés bem fixados na realidade. Como também a Conferência Episcopal, como também a CNBB. Quem leu a última mensagem dos bispos após a 59ª Assembleia percebe o quanto os bispos têm os pés bastante fixados, ao menos a grande maioria deles, bastante fixados na realidade. E enfrentam os problemas que são reais. Quando nós puxamos do porão esse espantalho do comunismo, o que nós queremos com ele? Nós queremos com esse espantalho disfarçar os problemas reais. Essa é a questão. Nós queremos, com a ideia do comunismo, do combate ao comunismo, disfarçar, por exemplo, a fome, a crescente fome no Brasil. Disfarçar, por exemplo, a inflação altíssima no Brasil. Disfarçar, por exemplo, o desemprego, a taxa de desemprego no Brasil. Nós estamos querendo disfarçar problemas reais com um problema ilusório. O Papa não vai bater em comunismo porque não é um problema mais. Não existe mais o problema, na verdade nem seria comunismo, mas do socialismo real, nós não temos mais. E é por isso que o Papa não precisa ficar batendo no Ocidente em cartas, encíclicas, documentos, falas, sobre uma realidade que simplesmente é já caduca. É, repito, chutar um cachorro que já morreu. Agora, quando esses grupos pegam esse argumento, esse assunto, e ficam se degladiando e batendo em cima disso, com certeza o problema é não querer enfrentar a realidade e fazer desse espantalho, como alguns chamam o fantasma do comunismo, simplesmente uma cortina de fumaça para esconder os reais problemas que nós temos pela frente. Então, a grande questão é simplesmente essa. Não vale a pena falar de uma coisa que simplesmente não existe mais. Alguns grupos agora trabalham a ideia do marxismo cultural, que seria o fato de que, como o marxismo não conseguiu se impor pela Revolução Armada, quer se impor pela cultura, e à medida que a cultura vai mudar, então o marxismo vai se impor. Basicamente seria a genial ideia segundo a qual o mundo muda de acordo com as mudanças culturais. Uma coisa impensável em outros tempos, mas
O mundo sempre mudou de acordo com as mudanças de ideias e mudanças culturais. Não é simplesmente uma invenção de um grupo que teria elaborado o marxismo histórico. Nos preocupemos com a realidade, enfrentemos a realidade, abramos os nossos olhos e os olhos dos nossos à realidade.